Olá, gente, bom estar com vocês mais uma vez. O nosso tema da aula de hoje é reino vegetal. Vamos começar com as características gerais. Primeiro, o habitat pode ser encontradas em ambientes terrestres, né, que é muito comum, aquáticos e também aéreos. Aí você pode achar estranho, mas como é que eu classifico uma planta como aérea? Quando as porções da sua estrutura estão para fora do solo, como por exemplo algumas orquídeas, algumas bromélias, que são classificadas como epífitas, né, que vivem na copa das árvores. Essas são chamadas de aéreas, ok? Esses indivíduos do reino vegetal são autótrofos. Nós sabemos que existem algumas formas do indivíduo ser classificado como autótrofo. Ele pode fazer fotossíntese ou ainda quimiossíntese. Nesse caso aqui, são autotróficos fotossintetizantes. Ou seja, eles captam luz, água, gás carbônico para converter esses elementos em energia química, que é a molécula de glicose, e como consequência disso, libera o oxigênio para o meio ambiente. Consequentemente, o pigmento mais importante desses indivíduos do reino vegetal é a clorofila. Logo, eles são clorofilados. Outra característica que pertence a esse grupo é que eles são multicelulares, ou seja, são formados por várias células. E são eucariontes. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles apresentam membrana nuclear, ok? O núcleo é organizado. Com esse próximo slide, nós tentamos explicar como as plantas surgiram na Terra. Nós sabemos, de acordo com a teoria evolutiva, né, que os seres vivos surgiram no ambiente aquático, por N fatores. E depois eles foram ganhando aos poucos o ambiente terrestre. Mas como isso aconteceu com as plantas? As plantas são consideradas evolutivamente próximas das algas carofíceas, um grupo de algas verdes com quem compartilham algumas características. Por exemplo, elas apresentam celulose na parede celular, algumas células reprodutivas de alguns vegetais são semelhantes das algas porque apresentam flagelo, como, por exemplo, o gameta masculino das briófitas e das pteridófitas tem flagelo, né? Elas apresentam clorofila A, tem amido como produto de reserva. Então, isso são características que as plantas compartilham com as algas, com essas algas, né? Então, vamos continuar aqui. Por essa razão, supõe-se que as plantas evoluíram de alguma espécie de alga verde ancestral que conseguiu, tá faltando se aí, conquistar o ambiente terrestre há cerca de 420 milhões de anos no período Ordovociano, ok? Progredindo, aqui nós temos as adaptações dos vegetais ao ambiente terrestre. Então, o que a planta teve que desenvolver, né? O que os indivíduos do reino plantae tiveram que desenvolver para conseguir se manter e ter sucesso no ambiente terrestre? Bom, aqui nós temos, primeiro, as raízes. Porque as raízes, para se fixar no ambiente terrestre, tem que ter a raiz. Além disso, a raiz serve também para absorver água e sais minerais. Então, aqui nós temos uma das estruturas que seriam as raízes. Outra estrutura desenvolvida foi a epiderme. A epiderme é revestida pela cutícula, uma estrutura construída por cera, que evita a perda de água para o meio ambiente, evita a desidratação. Aqui nós temos um corte de uma folha, e aqui você observa a parte de cima da folha, a cutícula, e a epiderme superior, ok? Evitando a perda de água para o meio ambiente. Aqui nós temos também os estômatos, outra estrutura desenvolvida para que assim a planta possa captar gases, eliminar gases e eliminar água inclusive. Então, essa estrutura que são os estômatos participam da fotossíntese, porque também são constituídas por células clorofiladas, né? E captam gases e eliminam gases, assim como também participa da respiração. No caso da fotossíntese, os estômatos captam gás carbônico e eliminam oxigênio. No caso da respiração, captam oxigênio e eliminam gás carbônico, ok? E um fato que nós temos aqui é o desenvolvimento do embrião dentro do corpo da planta-mãe, de modo que ele fica protegido e ainda passa a receber dela nutrientes necessários para completar o seu desenvolvimento. Inclusive, por conta disso, as plantas passam a ser chamadas de embriófitas, ok? Nosso próximo slide mostra justamente a evolução do reino vegetal. Então, nós tivemos essa alga verde ancestral, que nós já conversamos sobre ela, né? Que apresenta algumas características semelhantes ao grupo de algumas plantas, a alguns grupos de algumas plantas. Aqui nós temos a planta mais primitiva, que seriam as briófitas, né? Que nós conhecemos como musgos.
as pteridófitas, que são as samambaias, as gimnospermas, que são os pinheiros, e as angiospermas, né, que são as frutíferas, né, que tem flores também. Então, quais as características que você começa a observar nessas plantas, né, nesses vegetais? Primeiro, todas elas são embriófitas, porque tem aquela característica do slide anterior que eu falei para vocês. E somente as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são plantas vasculares. O que quer dizer uma planta vascular? Quer dizer que ela tem vasos condutores, ou seja, ela tem xilema e tem floema. Existem vasos que conduzem seiva bruta, que no caso o vaso correspondente é a xilema, e seiva elaborada, que o vaso correspondente é a floema. No que consiste a seiva bruta? É a água e sais minerais que são extraídos do solo através das raízes. E a seiva elaborada? Né? É o fluido resultante do processo fotossintético, feito lá na copa das árvores, pelas folhas e pelas partes verdes do vegetal. Esses indivíduos aqui são chamados de primitivos porque não têm tecidos verdadeiros, não é? Eles não têm caules, não têm folhas e nem raízes, e sim estruturas semelhantes, como cauloides, filóides e rizóides. Essas outras aqui passam a ter tecidos verdadeiros e também são chamadas de vasculares porque apresentam vasos condutores, sendo eles, como eu expliquei antes, xilema e floema. Né? E aqui nós temos as plantas com sementes. No caso, nós temos as gimnospermas e as angiospermas. E o interessante dessas plantas aqui para essas outras é que nessas outras aqui, para que elas consigam se reproduzir, tem que ter um ambiente úmido, porque o gameta masculino de uma e de outra são flagelados, ou seja, eles têm que ir nadando para conseguir fecundar a estrutura feminina e aí dar origem ao novo vegetal. Quando você fala da gimnosperma e da angiosperma, aí você já tem um grão de pólen. Então, o gameta masculino já pode ser carregado pelo vento, não é isso? Pela água. Ele não tem flagelo, ele é alado, ok? Então, ele pode ser levado pelo vento. Características que você observa durante o processo evolutivo. Não? Então, a partir daqui das briófitas, você vai ter organismos, todos eles serão multicelulares, né? Você vai observar arquegônios e anterídeos. Arquegônio é a parte feminina do vegetal e anterídeos é a parte masculina. Depois você vai começar a observar o surgimento de esporófito dominante, que a gente vai entender já já o que é, vasos condutores, que seria o xilema e floema, folhas e caules. Lembra que eu disse que antes não se tinha isso? Existiam estruturas semelhantes, caulode, filóide e rizóide, né? Agora, a partir daqui, já passam a ter estruturas verdadeiras. Aqui, você começa a observar sementes, né? E você começa a observar crescimentos laterais. E aqui você começa a observar flores e frutos. Nós vamos entender isso bem melhor quando nós começarmos a falar sobre o ciclo reprodutivo, ok? Vamos falar sobre a reprodução. A reprodução dos vegetais, ela prioritariamente é metagênica, ou alternância de gerações. O que quer dizer isso? É que tem uma etapa assexuada e uma etapa sexuada. Uma etapa que os indivíduos são haploides e outra etapa que o indivíduo é diploide, né? Então, nós vamos entender isso melhor. Isso aqui é um quadro geral do processo reprodutivo. Então, aqui nós temos um indivíduo diploide, ou seja, um indivíduo 2N. O que é um indivíduo diploide? É aquele que tem o número total de cromossomos da espécie. Então, quando ele tem o número total de cromossomos da espécie, você fala que ele é um indivíduo diploide. Esse indivíduo diploide tem células que sofrem meiose. Essas células que sofrem meiose, a meiose é aquele tipo de divisão celular que dá origem a células com metade do número cromossomial. Então, você já sabe que depois que essas células desse indivíduo aqui sofrerem meiose, vão dar origem às células haploides, ou seja, com metade do número cromossomial. E a essas células você chama esporos. Esses esporos se desenvolvem e formam indivíduos haploides. Então, é como se esses esporos germinassem e aí eles dão origem a indivíduos haploides, ou seja, indivíduos com metade do número cromossomial. Esses indivíduos eles vão fazer gametogênese. O que é gametogênese? Processo de formação de gametas. Gametas. Gênese, origem. Então, gametogênese é o processo de formação de gametas. E essa gametogênese ela acontece por mitose. Mas por que mitose? Acontece por mitose porque aqui ele tem que formar células haploides, tá vendo? Multiplicar as células haploides, que são as células que ele tem, para que assim se forme um novo indivíduo, ok? E na mitose você tem um tipo de divisão celular que forma células idênticas. E aqui você precisa de células idênticas para que quando elas venham se unir,
através da fecundação, volte a formar um indivíduo diploide. E aí o processo reinicia todo novamente. Então, o indivíduo diploide sofre meiose, algumas células dele sofrem meiose, essas células sofrendo meiose viram células haploides, que são os esporos germinam, formam indivíduos haploides, esses indivíduos haploides sofrem mitoses, liberando gametas que se unem, formam um zigoto e, consequentemente, formam um indivíduo diploide de novo, ok? Beleza, agora vamos ver isso daqui num ciclo de vida. Vamos lá. Aqui nós temos um musgo, certo? Vamos começar por aqui, ó. Liberação dos esporos, que são células haploides. Esses esporos germinam, dão origem, ó, a gametófito masculino e gametófito feminino. Tá vendo aí? Esses gametófitos, eles são haploides, tá vendo? Ó? Os esporos são essas estruturas aqui. Chegou no solo, encontrou o ambiente adequado, ele germina e forma os gametófitos, que são estruturas haploides. Por que os esporos são haploides, que dão origem aos gametófitos haploides? Porque eles são resultantes de um processo meiótico, não é isso? E a meiose forma células haploides. Então, liberou os esporos germinaram formando os gametófitos. Aí aqui nós temos um gametófito feminino, que aqui nós temos o arquegônio, que é a estrutura feminina, e aqui nós temos o anterídeo, que é a estrutura masculina. Aqui no anterídeo tem os anterosóides, tá vendo? Que são os gametas masculinos, e pode observar que eles são flagelados. E esses gametas masculinos flagelados são liberados no meio ambiente, eles vão nadando até chegar no arquegônio, onde existe a oosfera, que é como se fosse o óvulo. Então, o anterosóide é como se fosse o espermatozoide para os musgos e a oosfera é como se fosse o óvulo. E daí, então, acontece a fecundação, tá vendo? O anterosóide penetra na oosfera e aí, acontecendo a fecundação, forma um indivíduo diploide. Não é isso? Esse indivíduo diploide vai, que no caso é o zigoto, vai se desenvolver. E aí, então, vai formar o esporófito, que é essa estrutura aqui, ó, uma estrutura 2N. E aqui, quando você tem um indivíduo constituído por células 2N, sofre meiose, e essa meiose dá origem às células N, que são os esporos, e aí tudo de novo. Opa! Então, isso aqui nada mais é do que isso aqui, ok? Só que numa visão mais complexa e aplicada. Agora, vamos lá. Por que será que os musgos, eles sempre têm um tamanho muito pequeno? Os musgos não se desenvolvem bem porque eles são avasculares, ou seja, eles não têm vasos condutores. Esses musgos, eles não podem ser grandes demais porque os elementos capturados pelos rizóides passam de uma célula a outra por difusão. Então, se esse musgo fosse alto, se esse musgo fosse grande, não daria tempo das células que estão lá nas porções mais distantes da raiz se nutrirem. E, consequentemente, a fotossíntese, conforme fosse acontecendo, ia demorar muito para o açúcar, né, para a glicose, chegar nas raízes. Por quê? Ia ter que ir passando de célula para célula, através do processo de difusão. Então, por conta disso, pelo fato dos musgos não terem vasos condutores, eles não podem ter uma estatura muito grande, por conta de que o transporte de substâncias dentro desse indivíduo acontece pelo processo de fusão, ou seja, as substâncias passam do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Bem, e nesse ciclo de vida também, nós vamos observar que essa etapa de gametófito, que é essa daqui, ela dura muito mais do que a etapa de esporófito, ok? Isso é uma outra característica própria. Outra característica própria são que os gametas são flagelados, por isso eles precisam viver em ambientes úmidos. Você não vai encontrar musgo no deserto, ok? Porque não tem como acontecer a reprodução desses indivíduos. Bem, antes de falarmos do ciclo de vida das pteridófitas, eu gostaria de apresentar algumas estruturas das pteridófitas. Por exemplo, aqui nós temos essa estrutura que parece um coraçãozinho, tá vendo? Nessa parte de cima, nós temos o arquegônio, que é onde nós temos os gametas femininos, como a oosfera. E aqui embaixo nós temos os anterídeos, onde nós temos o gameta masculino, que é o anterosóide. Essa estrutura aqui, que é essa daqui, nós chamamos de gametófito. Repare que o gametófito das pteridófitas
é muito diferente dos gametófitos das briófitas. Olha como é que é o gametófito da briófita, tá vendo? Então, é diferente, ok? Então, vamos começar a entender esse ciclo. Peguei aquele mesmo ciclo, tá vendo? Lá do começo, ó, que eu usei para as briófitas, né? E vou usar aqui para as pteridófitas também. Então, vamos começar por aqui, ó. Os esporos, que são células haploides. Os esporos, que são células haploides, né? Germinam e formam indivíduos, né? Que vão produzir gametas femininos e gametas masculinos. Essa porção aqui desse gametófito chama-se arquegônio e produz gametas femininos, que é a oosfera. Essa parte aqui, essa porção, chama-se anterídeos e produz gameta masculino, que é o anterozoide. Reparem que o gameta masculino desse daqui, assim como o das briófitas, são gametas flagelados. Então, é necessário que se tenha um ambiente úmido para que vá nadando até a oosfera, fecunde a oosfera e assim se desenvolva o esporófito, um indivíduo 2N, ou seja, um indivíduo diploide. Por quê? Juntou dois indivíduos que eram haploides e aí você desenvolve através da fecundação, ó, tá vendo? Ó, zigoto, resultante da fecundação, um indivíduo diploide ou 2Ns, que é um esporófito jovem, que depois vai se desenvolver num esporófito maduro, dando origem àquela samambaia que você conhece. Quando você olhar no verso da samambaia, você vai ver vários pontinhos. Esses pontinhos atrás desse folíolo chama-se soro, ok? E dentro desse do soro acontece a meiose para formar novos esporos, que são células haploides, e vai tudo outra vez. Então, isso daqui vai acontecer aqui, ok? Aqui nós temos uma comparação, um quadro comparativo das briófitas com as pteridófitas. Então, aqui, ó, nas briófitas, a fase gametofídica, ela dura mais do que nas pteridófitas, tá vendo? E a fase esporofítica dura menos do que nas pteridófitas. É um quadro comparativo. Depois a gente vai ver nas gimnospermas e nas angiospermas também. Mas eu já vou logo adiantando que o único vegetal em que a fase gametofítica dura mais do que a esporofítica é nas briófitas, ok? Só nas briófitas essa fase dura mais tempo. Todas as outras plantas, pteridófitas, gimnosperma, angiosperma, a fase predominante é a fase esporofítica. E aqui temos uma mensagem, ó, pode demorar, ser difícil e até machucar, mas com fé e esforço seu sonho vai se realizar. Um beijo, fiquem com Deus.